noite. Desde o início do ano, o Serviço Regional de Proteção Civil tem um novo presidente. Richard Marques assumiu funções vindos da Proteção Civil Nacional e por isso conhece a área, mas haverá muitas diferenças entre o trabalho na Madeira e no resto do país e de que modo deve o Serviço Regional de Proteção Civil adaptar-se a novos desafios. São questões para o convidado da entrevista de hoje. Richard Marques, bem-vindo à RTP. Assumiu funções no início do ano. A realidade que encontrou era aquela que estava à espera de encontrar? Boa noite e obrigado, agradecer aqui o convite para estar presente e para poder também partilhar aquilo que são as nossas prioridades e o nosso sentimento em relação à proteção civil. Efetivamente, se há algo que é semelhante, é a proteção civil naquilo que é a sua atividade e aquilo que são as suas prioridades, seja qual for o território do país. E, portanto, há desafios que efetivamente uma região autónoma tem que no resto do país, sobretudo o território continental, não se sente tanto. E começa logo por ter que desenvolver um dispositivo que seja resiliente do ponto de vista daquilo que é a sua resposta inicial, mas que tenha um conjunto de outras capacidades de reforço especializado que no continente podem se ajudar mutuamente entre regiões e que, no caso de uma região autónoma, isso não pode acontecer. Mas quando o convidaram, o que é que lhe disseram? O que é que lhe pediram, no fundo? Para além de tomar conta do serviço, claro. Bem, isto é uma missão. E, portanto, tenho desenvolvido várias missões na estrutura de proteção civil, nos vários níveis, no nível municipal, no nível distrital, no nível subregional, regional e também no nível nacional. E, portanto, esta é uma missão para liderar uma estrutura de proteção civil na região autónoma da Madeira. E, portanto, a missão foi mesmo essa, portanto, desempenhar as funções. Mas com algum objetivo de crescimento, de adaptação, de modificação da abordagem? Bem, a estratégia que definimos para estes próximos 3 anos tem muito a ver com aquilo que também é o passado. Temos uma última década em que houve, de facto, um processo inicial de capacitação da proteção civil, uma mudança de paradigma no Serviço Regional de Proteção Civil, uma última fase de valorização, de organização, estruturando aquilo que era uma resposta adequada àquilo que é a realidade territorial e, portanto, isso permite neste momento pensar na inovação, na adaptação da estrutura àquilo que são os desafios atuais e futuros, naquilo que temos que reagir perante um conjunto de desafios em matéria de proteção civil. E isso é também uma evolução, ou seja, o que era verdade há 20 anos não é verdade hoje. Verdade. A sociedade é mais exigente, começa logo por aí. Situações que, efetivamente, no passado não eram um problema de proteção civil passaram a ter. Faltar a luz há 20 anos atrás não era um problema de proteção civil. Faltar a luz ou a redes de comunicações hoje é um problema de proteção civil. Pode deixar, efetivamente, uma população isolada. E isso requer que as estruturas de proteção civil estejam também capazes para reagir a este tipo de situações. Portanto, estamos perante uma situação em que os próprios riscos estão em mutação e é importante que acompanhemos quer o planeamento de emergência, quer os dispositivos de resposta, quer a capacidade de repor a normalidade em tempo útil, que possamos acompanhar aquilo que são os desafios dos riscos. Uma das questões de que muito se falou foi da real capacidade da Madeira de reagir a um incêndio em grande escala, como o que tivemos em agosto. O que é que pode ser feito para capacitar melhor a Madeira para reagir a um evento daquela natureza? Bem, isto é transversal a todo o território. Hoje, o comportamento dos incêndios é totalmente diferente. Mais agressivos. Mais severos, mais agressivos, efetivamente, fora daquilo que é o padrão habitual, quer no tempo, quer no espaço, e isso também exige das forças de resposta, sobretudo das forças responsáveis pela sua supressão, exige, digamos, mecanismos diferentes, uma atitude diferente, estratégias diferentes. E, portanto, esse caminho faz-se em qualquer ponto do país. E faz-se também na região autónoma da Madeira, aprendendo com aquilo que efetivamente acontece em cada ocorrência. Mas olhando para o caso concreto, que é esse que nos traz aqui, olhando para a realidade da Madeira, para a orografia, para as zonas densamente cobertas de vegetação, o que é que se pode fazer? Bem, esses desafios já acompanham, não são novidade. Portanto, a orografia da Madeira e aquilo que são os desafios das acessibilidades não é dos últimos anos. Mas debateu-se muito a ideia de que não havia meios suficientes. Debateu-se a ideia de que a abordagem inicial podia não ter sido bem feita. E sem lhe pedir que faça esse papel ingrato de avaliar o passado, pergunto-lhe o que é que deve ser feito para o futuro. Bem, temos que nos adaptar
àquilo que é a realidade dos incêndios. É o que eu estava a dizer. A orografia já cá existia e, portanto, já fazia parte dos desafios para quem tinha que, ou quem tem que responder a uma situação de incêndio rural. O que temos é que reagir perante incêndios mais severos, que se desenvolvem mais rapidamente e que muitas vezes saem fora daquilo que é a capacidade de extinção dos meios. E é isto que temos que perceber. Quando os meios e recursos que efetivamente estamos a utilizar já não são compatíveis com as capacidades de supressão que temos que desenvolver. Nesse caso, há que pedir mais meios. Nesse caso, há que adequar a tipologia de meios àquilo que é o cenário que estamos a viver. Claro que o conceito de operação que temos que implementar, não, porque ele está implementado, mas reforçar, é garantir que numa fase inicial, quando o incêndio é pequeno, possamos muscular o ataque. Ou seja, é naquele momento, nos primeiros 90 minutos, com o ataque inicial musculado, com meios que efetivamente são rápidos a chegar ao local, que nos permita chegar em 20 minutos o primeiro meio ao local, seja ele aéreo ou terrestre, e que permita debelar o incêndio na fase inicial, evitamos ter um incêndio de maiores dimensões. E, efetivamente, é aí que nós apostamos, utilizando técnicas adequadas ao território da região autónoma da Madeira, mas apostando muito e musculando muito o ataque inicial. Quando se fala com bombeiros, com pessoas ligadas ao combate a incêndios na Madeira, ouve-se muito esta expressão do deixar arder. Isto tem a ver com algumas zonas de maior inacessibilidade, mas parece que a opinião pública já não aceita bem esta ideia de deixar arder. E o que é que o Sr. Comandante pensa? Bem, tudo depende da situação. Se eu não tenho, em determinado momento, capacidade para poder extinguir o incêndio por falta de uma janela de oportunidade no terreno para o fazer, por falta de condições de segurança para os operacionais poderem desenvolver a sua missão, tenho que encontrar uma janela de oportunidade. E isso, por vezes, não é no imediato. Não é onde o incêndio tem a sua linha de desenvolvimento. É numa posição em que eu possa ter e garantir às forças a capacidade para poder reagir. Cada incêndio é um incêndio. E, efetivamente, não é objetivo de nenhum bombeiro, nem de nenhum agente de proteção civil deixar arder. O objetivo é extinguir o incêndio. Mas sabendo que o pedido de reforço de meios, quer aos Açores, quer ao continente, demora algum tempo a vir, nós estamos dotados hoje em dia, sabendo dessa maior escala, maior agressividade, maior intensidade dos incêndios, estamos dotados dos meios que precisamos? Tudo depende da situação em si e da ocupação e empenhamento dos meios. Mas deve haver um dispositivo padrão. O dispositivo é o dispositivo que temos disponível e por isso é que existe um dispositivo especial de combate a incêndios rurais que funciona de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Este dispositivo está direcionado para resolver incêndios rurais. É um dispositivo que acrescenta naquilo que são as forças mínimas de intervenção dos vários agentes de proteção civil e tem um período, digamos que é aquele período em que habitualmente temos mais incêndios, em que há maior vulnerabilidade neste risco e que ou perante este risco e que efetivamente podemos ter incêndios mais agressivos. Nesse período há um dispositivo dedicado. E durante esse período, efetivamente, temos um conjunto de meios no terreno que estão exclusivamente preocupados com o combate aos incêndios rurais. Portanto, 700 e qualquer coisa bombeiros, que não são 700 e tal, são menos do que isso, porque alguns dos voluntários são pouco voluntários. Há uns que são muito voluntários e trabalham praticamente nas associações humanitárias a tempo inteiro, mas há aqueles que são mesmo voluntários. São suficientes? Bom, são 728 bombeiros que a região autónoma da Madeira tem à data de hoje. Alguns sapadores. E isto é distribuído da seguinte forma. Temos 29 que estão integrados de forma profissional enquanto bombeiros de regime nas autarquias, enquanto profissionais municipais. 184 são efetivamente já e estão integrados, devidamente integrados na carreira de bombeiros chapadores. 192 são profissionais em associações humanitárias de bombeiros. E aqui estes 192 têm a vantagem na região autónoma da Madeira de ter as mesmas condições remuneratórias que um bombeiro integrado na administração pública tem, e isto é, digamos, uma realidade da Madeira. Do novo estatuto. E que é aplicado por um modelo de financiamento que é garantido o seu financiamento entre o Governo Regional, que é responsável por 60%, de uma forma geral, e as câmaras municipais responsáveis por 40%, e isto garante que o bombeiro está integrado naquela missão e que recebe o mesmo que um bombeiro integrado num corpo de bombeiros da administração pública. Que isto é algo que, efetivamente, temos que realçar, porque, efetivamente, não acontece em todo o território continental. E depois temos 323 bombeiros que estão integrados em regime voluntário. Estes bombeiros em regime voluntário têm uma missão específica e, para se manter na atividade no Corpo de Bombeiros, têm um conjunto de serviços que têm que prestar, seja eles de socorro, de prevenção, piquete no quartel, mas também de formação e instrução,
instrução para que possam manter a condição e possam se manter ativos naquilo que é a sua condição. Mas há agora uma campanha, não lhe devo chamar campanha, mas há pelo menos um alerta para quem quisesse candidatar a bombeiro, para ser voluntário. Portanto, há necessidade de mais. Há um reconhecimento aqui implícito que isso é assim. A condição de bombeiro voluntário não tem limite. Portanto, quantos mais bombeiros voluntários tivermos ou que estiverem integrados no dispositivo, melhor. É por isso que é nos bombeiros voluntários mas que nós encontramos... Mas insisto na questão se temos ou não temos bombeiros suficientes. Se me deixa concluir, é nos bombeiros voluntários que nós conseguimos complementar aquilo que são as forças mínimas de intervenção em cada quartel, mas é também nos bombeiros voluntários que conseguimos expandir rapidamente o dispositivo para reagir a situações de exceção. Ou seja, o bombeiro voluntário tem a sua atividade normal, mas numa situação de emergência está disponível para acrescentar a todo aquele dispositivo. E, portanto, efetivamente, temos em curso, em colaboração com a Federação dos Bombeiros, uma campanha que quer captar mais recursos humanos para os nossos quartéis, porque efetivamente temos tido dificuldade em captar. E, portanto, é a primeira campanha regional que é realizada pelo Serviço Regional de Proteção Civil e, como lhe disse, em colaboração com a Federação dos Bombeiros, e está a ter um resultado muito positivo. Temos 25 candidaturas em poucos dias de campanha e ela ainda não atingiu, a campanha ainda não atingiu o seu expoente máximo e são todos para serem voluntários, verdadeiros voluntários, não bombeiros voluntários das associações humanitárias que são profissionais. Não, são mesmo voluntários. Só para esclarecer. Nós, numa associação humanitária ou num corpo de bombeiros misto, pode ser de uma associação humanitária ou pode ser de uma Câmara Municipal, porque uma Câmara Municipal também pode ter um corpo de bombeiros misto, como acontece, por exemplo, em Machico, em que o corpo de bombeiros é misto, integra bombeiros em regime voluntário e bombeiros em regime profissional. Nas associações humanitárias também acontece exatamente a mesma coisa. No que concerne aos bombeiros que estão integrados de forma profissional, no caso da Região Autónoma da Madeira, existe um modelo de financiamento que garante às associações humanitárias uma capacidade de poder remunerar sem ter que recorrer a outras fontes de receita, ou seja, oferece a sustentabilidade financeira que as associações precisam para remunerar adequadamente um bombeiro que está integrado profissionalmente. Há necessidade de mais, é sempre a minha questão. Dos profissionais. No que concerne aos profissionais, há um modelo de financiamento e um modelo que vai, nos próximos anos, ano após ano, fazer crescer este dispositivo, digamos, nominal, este dispositivo, estas forças mínimas de intervenção. Esta campanha da Proteção Civil é para voluntários? Voluntários. Mas esta campanha da Proteção Civil, apesar de ser para voluntários, e porque basicamente 100% dos elementos que ingressam no regime profissional nas associações humanitárias advêm daquilo que são oriundos daquilo que é a condição de bombeiro voluntário, portanto, indiretamente vamos alimentar aquilo que será o reforço de bombeiros profissionais nas associações humanitárias de bombeiros. Foi mais ou menos consensual que, na sequência ainda do incêndio de agosto, os meios aéreos, ou o meio aéreo existente na Madeira não é suficiente para determinadas situações. Em que ponto é que está o processo de aquisição pela Madeira de um segundo meio aéreo? Bem, primeiro, a questão da aquisição, mesmo o meio aéreo que está a operar de 1 de janeiro a 31 de dezembro ao serviço da Região Autónoma da Madeira, é um meio aéreo que é alugado, é contratualizado para o efeito. No caso do helicóptero que está a operar, é um helicóptero suportado na íntegra pelo Governo Regional da Região Autónoma da Madeira e é de multimissão, ou seja, permite não só fazer combate a incêndios rurais, como responder a um conjunto de outros desafios, nomeadamente, por exemplo, a busca e resgate. No que concerne àquilo que é a nossa avaliação e aquilo que foi logo em janeiro, digamos, proposto ao Governo e que de resto o Governo manifestou junto do Governo da República, foi a necessidade de existir pelo menos mais um meio aéreo que possa ser redundante do meio aéreo de ataque inicial para incêndios rurais, por duas razões. Primeiro, o meio aéreo que temos na região pode efetivamente avariar e a sua substituição não é tão fácil como seria no continente, ou seja, há uma logística associada à sua substituição, mesmo pelo prestador de serviços. E, por outro lado, podemos ter em simultâneo uma missão de combate a incêndio rural e uma missão de resgate e, portanto, quando está ocupado numa missão, não estará disponível para outra missão. E, portanto, desde logo, e uma vez que também está inscrito no Orçamento de Estado, desde logo o Governo Regional manifestou junto do Governo da República esta necessidade de reforçar
um segundo meio aéreo. Do ponto de vista daquilo que é a capacidade de absorver este meio aéreo, foi necessário encetar uma operação para que possamos ampliar o centro de meios aéreos que está localizado junto ao Serviço Regional de Proteção Civil para que possa estacionar uma segunda aeronave. E todo esse processo foi desenvolvido e devidamente autorizado pela Autoridade Nacional de Aviação Civil. E neste momento, estamos, digamos, basicamente no final do processo de contratação. Neste momento temos todas as condições para que a obra inicie, uma obra de simples resolução, uma vez que a única coisa que vamos fazer é ampliar o espaço para que se possa estacionar uma segunda aeronave e poder operar a partir daquele local 2 aeronaves. Havendo o espaço construído, quando é que se prevê que ele esteja construído? Essa decisão não é nossa. Portanto, a nós compete-nos garantir todas as condições logísticas e operacionais para receber um segundo meio aéreo redundante do que existe. A decisão de afetar ou não o meio aéreo à região depende, efetivamente, do Governo da República. E essa não está tomada ainda, que se saiba, não é? Que tenha conhecimento até ao momento, ainda não está definido a afetação pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a afetação do segundo meio aéreo. Os Canadair são solução para a Madeira em casos pontuais? Os Canadairs têm, como qualquer aeronave de asa fixa, algumas limitações de operação. Desde logo o processo de scooping. Nós precisamos de superfícies de cerca de 600 metros para poder scooping, recolher água. Não é? E, portanto, essa operação exigiria que nós tivéssemos planos de água e, na região autónoma da Madeira, o maior plano de água que temos, além do mar, não é? O maior plano de água que temos é de 200 metros. Portanto, isso inviabiliza a operação dos Fireboss, que é um avião médio, ou dos Canadairs, que é um avião pesado. Aliás, no ano passado, aquilo que se assistiu foi à utilização de Canadairs a reabastecer em terra. E isto garantiu um intervalo entre descargas de cerca de 50 minutos. Ora, este intervalo entre descargas é muito moroso, ou seja, inviabiliza aquilo que é a estratégia que está definida pelo Comandante da Operação de Socorro no empenhamento de meios aéreos. Portanto, teremos algumas limitações a trabalhar com meios aéreos de asa fixa. A questão de reabastecer no mar tem sempre aqui as características da segurança, uma vez que nós estamos sempre muito permeáveis àquilo que é a agitação marítima. Portanto, é melhor reforçar os helicópteros do que recorrer, mesmo que pontualmente, a aviões de asa fixa. A nossa proposta vai nesse sentido. Termos um helicóptero redundante que nos permita trabalhar com ambos em hora, em caso de necessidade de uma situação de ataque ampliado, mas o dispositivo está montado para terminar os incêndios na sua fase inicial, dominá-los nos primeiros 90 minutos. E nós concentramos todo o esforço nessa capacidade. E é aí que alocamos meios, e por isso é que temos helicópteros com uma brigada a bordo, que permite não só trabalhar com, digamos, as descargas que o próprio aeronave consegue garantir, mas depois complementadas no terreno por uma equipa que possa trabalhar com ferramentas manuais e mecânicas a consolidar. O que nós assistimos muitas vezes é a descargas que são feitas sem o complemento terrestre. O que é que acontece? Não há consolidação, toda aquela situação vai ficar, digamos, permeável a reativações. Está também prevista a formação de uma equipa de recuperadores. É uma acrescente ao que já existe ou é uma equipa nova? Não, a equipa de recuperadores, nós temos neste momento em operação 6 recuperadores. Estes 6 recuperadores garantem, todos os dias do ano, sem exceção, a capacidade de busca e salvamento. E estes recuperadores, efetivamente, estão ao serviço, estão devidamente qualificados, têm uma formação muito exigente do ponto de vista físico e técnico e têm recertificações permanentes que acontecem todos os meses. E fazem muitos treinos no sentido de manter as suas qualificações. O que vamos fazer crescer é as brigadas helitransportadas. Estas brigadas são constituídas por meios e recursos, neste caso recursos humanos, dos vários corpos de bombeiros da Madeira e que garantem que podemos operar não só as brigadas por helitransporte, mas também meios complementares, como vamos introduzir no próximo ano, um meio terrestre que possa acompanhar o helicóptero quando faz, digamos, a sua projeção em ataque inicial. E, ao reforçar os meios terrestres, estamos a reforçar a capacidade de consolidar quando a aeronave está a trabalhar. Uma das questões que se levanta tem a ver com outros desafios que vão surgindo, quer seja no mar, quer seja por fenómenos climáticos extremos. Que outras áreas é que antevê que seja necessário formar pessoas, criar valências para reagir às situações? Bem, a estratégia tem que ser não só responder naquilo que é a rotina, mas estarmos preparados para a exceção.
E, ao contrário do continente, qualquer região pode receber reforço da região vizinha e que rapidamente, mais hora, menos hora, terá esse reforço. No nosso caso, isso não é uma verdade absoluta. Podemos ter reforço, efetivamente, mas a logística impõe que isto demore um bocadinho mais tempo do que seria no continente. E, portanto, além de termos uma capacidade para responder àquilo que é a nossa casuística, o dia-a-dia, temos também de ter um conjunto de valências e estamos a trabalhar nesse sentido. Desde logo, por exemplo, nas substâncias perigosas, que é algo que nos preocupa. Temos indústrias de Seveso, temos infraestruturas de risco no âmbito daquilo que é a utilização de substâncias perigosas e temos muita movimentação desta carga. E, portanto, de alguma forma, temos que ter um dispositivo que possa oferecer uma equipa especializada quando ultrapassa aquilo que são as capacidades de primeira linha de resposta por qualquer um dos corpos bombeiros. E, portanto, neste momento estamos com o Regimento de Sapadores Bombeiros, assinámos recentemente um protocolo com o município de Lisboa, que nos garante este apoio por parte do regimento, que tem uma equipa desta natureza que serve todo o território continental e que vai, digamos, numa partilha de conhecimentos, numa partilha de experiências, vai acompanhar o processo não só de formação dos técnicos de substâncias perigosas, mas também naquilo que é o desenvolvimento da capacitação desta valência na região autónoma da Madeira. Portanto, esta é uma das valências que queremos efetivamente trabalhar. Mas também temos outras áreas em que queremos colaborar com o continente e com a região autónoma dos Açores. E há áreas muito, digamos, áreas-chave, em que existe muito know-how na região autónoma da Madeira. Falo, por exemplo, na intervenção em túneis, no resgate em montanha, na intervenção no plano de água. E, portanto, assinámos um protocolo com a Escola Nacional de Bombeiros que nos garante que, efetivamente, do ponto de vista daquilo que é a formação especializada, no futuro teremos um centro de formação especializada da Escola Nacional de Bombeiros, na região autónoma de Madeira, para servir todo o país, nestas três valências. Intervenção em túneis, resgate em montanha, ou salvamentos técnicos mais complexos e, efetivamente, no plano de água, utilizando aqui também o recurso a uma unidade única no país, que é o SANAS. Quando é que espera compor o resto da equipa do Conselho Diretivo? Neste momento está sozinho, não é? Bem, o Conselho Diretivo, como sabe, não é nomeado pelo Presidente. O Presidente não tem sequer... Pode ter expectativa de ter os exatamente. elementos. Mas, efetivamente, como é conhecido e é público, existe já uma pessoa indigitada, o Superintendente Fernando Oliveira Martins, que foi indigitado para Vogal. Estamos, neste momento, no processo administrativo associado àquilo que são as autorizações, quer por parte da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, quer por parte do Ministério da Administração Interna, para que possa iniciar funções e espero que em breve possamos completar o Conselho Diretivo. Falta nomear o terceiro elemento. Exatamente, portanto estamos também a trabalhar nesse sentido. O Governo estava numa situação de gestão e que efetivamente agora teremos condições para avançar, neste caso o Governo, avançar com o Conselho Diretivo. Já falou sobre isso com a nova Secretária da Proteção Civil? O processo está em curso, no que concerne ao Superintendente Oliveira Martins, e ainda não chegámos a essa questão, mas efetivamente trataremos disso em breve. Antes de passarmos a outro assunto, ainda falando de bombeiros voluntários, se um bombeiro voluntário na Madeira que decide estudar no continente, quiser ser bombeiro voluntário numa corporação do continente, pode ser? É só transferir ou eu vi aqui qualquer coisa nesse processo que não era possível? Nós temos regularmente bombeiros do continente que são transferidos para a região autónoma da Madeira e vice-versa. Ou seja, todos os bombeiros estão inseridos numa única plataforma que se chama Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses e todos os bombeiros estão inseridos nessa plataforma e são permeáveis a qualquer mobilidade. Aliás, é um direito que assiste ao bombeiro voluntário movimentar-se de um corpo de bombeiros para outro, se assim desejar. E, portanto, é um processo estão integrados com naturalidade, com uma gestão muito ágil, portanto, sem grandes problemas. Tem havido cobranças de resgates feitos com helicóptero, de pessoas que prevaricam as regras? Sim, já tivemos a primeira cobrança, efetivamente um turista que deliberadamente ultrapassou aquilo que eram as regras impostas de segurança e que depois necessitou de ser resgatado e foi-lhe cobrado, foi-lhe imputado os custos inerentes àquilo que foi... Recordo-me a tabela de helicóptero. Posso-lhe dizer, mais ou menos, porque isto varia muito. A tabela em termos de... Se levar mais horas é mais caro, não é? Exatamente, normal. Tem muito a ver com aquilo que é a duração do socorro e posso-lhe dizer que um socorro desta natureza, o resgate, não quer dizer que seja o empenhamento do helicóptero, mas o resgate, em média, demora cerca de 4 horas e meia a 5 horas.
Da operação mais do helicóptero, concretamente, ou resgate 4 no horas seu e conjunto. 50 no seu todo. De uso do helicóptero, o resgate no seu O conjunto. resgate. Não quer dizer que todo este tempo seja a ocupar o helicóptero, mas entre meios terrestres e meios aéreos, 4 horas e 50 é a média nos últimos 2 anos de ocupação de meios e recursos para o resgate. Bom, a tabela que está, digamos, prevista no respectivo diploma legal impõe que haja uma taxa de utilização de 753,25 € e, portanto, isto é a taxa calculada para a ativação do helicóptero para um resgate e depois dependerá da utilização de 1 ou 2 recuperadores. Se for só um recuperador, será 105 € por recuperador. Se forem 2 recuperadores, passará então para 210 e depois tenderá a aumentar com a ocupação do meio aéreo, ou tempo de voo, 7,5 € por minuto. E, portanto, tudo dependerá da complexidade da operação, da necessidade de empenhamento do meio. A cobrança depende de uma avaliação de ter havido ou não ter havido uma prevaricação. Sim. Quem é que faz essa avaliação? Bem, primeiro tem que ocorrer numa zona que estava ou um percurso classificado pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza que estava interdito, devidamente sinalizado, e, portanto, o IFCN comprova que estava sinalizado, comprova que, efetivamente, não era possível utilizar aquele percurso, ou alguém que se vai aventurar para fora de um percurso classificado, ou em percursos não classificados, diremos assim, vai-se aventurar e que, efetivamente, depois precisa de socorro. Portanto, se for num percurso classificado, se estiver dentro dos padrões de segurança que estão impostos para a utilização ou para esta atividade lúdica, não será cobrado o socorro. Portanto, mudanças súbitas de condições meteorológicas ou então situações de uma pessoa se ter perdido simplesmente, pode acontecer mesmo procurando respeitar, não são abrangidas por esta cobrança? Bem, a pessoa ter perdido, é preciso dividir aqui a condição. Uma pessoa perdida, normalmente conseguimos facilmente ajudar e recuperar o caminho seguro até uma zona que possa depois regressar em segurança. Depois temos pessoas desaparecidas. Pessoas desaparecidas é uma ação, uma operação da responsabilidade da Força de Segurança territorialmente competente. Por fim, temos o resgate. E aqui temos uma vítima, temos uma pessoa que precisa de socorro. E são nestas situações que se aplicam normalmente a utilização do meio aéreo. Onde eu queria chegar era até que ponto é que é contestável essa avaliação feita no terreno de que este resgate é para cobrar e este não é para cobrar? Bem, mas há indícios, há confirmação se aquele percurso estava ou não estava fechado, se estava ou não estava interdito e se estava ou não estava sinalizado. Portanto, isto o IFCN, quando solicitamos esta informação, dão-nos claramente, até, digamos, quando necessário, com registro fotográfico daquilo que aconteceu. Neste caso, houve uma cobrança? Sim. Até agora só houve uma cobrança de um cidadão estrangeiro, portanto. De um cidadão estrangeiro, um turista que optou deliberadamente por não cumprir. E agora faço-lhe uma pergunta que parece estranha, quase ingênua, mas tenho que a fazer. O dinheiro já entrou? Neste momento, posso-lhe dizer que foi a Companhia de Seguros que assumiu o encargo e, portanto, estamos em processo de cobrança com a Companhia de Seguros. Portanto, a Companhia de Seguros é que vai pagar. Sim, porque isto levanta... foi a Companhia de Seguros que assumiu, neste caso específico, foi a Companhia de Seguros que assumiu. E eu explico a ingenuidade encargo da minha pergunta anterior. É porque, como sabemos, uma pessoa vem cá de férias, vai para casa e não se sente obrigada a pagar uma conta em Portugal. Claro. Até que ponto é que isto vai ou não ser um problema no futuro? Isto é como qualquer outra despesa, mesmo uma despesa no recurso, por exemplo, a um serviço de saúde ou outro qualquer serviço do Estado. Portanto, há sempre esse risco. A nós compete-nos utilizar todos os mecanismos legais que estão à nossa disposição para fazer a cobrança. Inclusivamente tentativas de cobrança coerciva. Inclusivamente tentativas de cobrança coerciva. Mas alguém que é resgatado nestas condições, normalmente há uma equipa em terra, que não é só o helicóptero, recebe mais do que uma fatura. Então, recebe uma fatura das corporações de bombeiros. Bem, tudo depende dos meios que são afetos. Eu não me posso pronunciar sobre aquilo que é cobrado pelos atores necessários. Mas tem conhecimento que isso existe? Naturalmente, se houver a afetação de meios para além daquilo que são os meios que estão consignados no nosso dispositivo, efetivamente haverá lugar a cobrança, mas aí será cada entidade dentro das suas taxas, tal como nós temos a nossa taxa, as outras entidades têm as suas taxas. Cada uma trata da sua própria cobrança, não há uma centralização da cobrança. Porque nem pode haver, porque estamos a falar de entidades diferentes, com órgãos de decisão diferentes, e no caso,
por exemplo, dos corpos de bombeiros, são detidos ou por uma Câmara Municipal ou por uma Associação Comunitária de Bombeiros. E, portanto, se cabe a esses órgãos de gestão definir quais são as tabelas de preço ou as taxas que cobram. Não poderemos ser nós a impor uma tabela de preços. O que sei é que já defendeu uma uniformização dos serviços. O que acontece é que nós estamos a trabalhar com a Federação dos Bombeiros, que está interessada em uniformizar, tendo em conta a mesma tipologia de serviço prestado, mas respeitando aquilo que são as diferenças de empenhamento e as dificuldades de cada missão, porque as missões são todas diferentes, não podemos comparar uma com a outra, mas efetivamente há aqui uma intenção de uniformizar tudo aquilo que são as tabelas de preço praticadas para este fim. Quando olhamos para esta realidade dos resgates, há um trabalho ou não há, e pergunto-lhe como Presidente da Proteção Civil, de prevenção para informar os turistas de que pode haver cobranças, para sensibilizá-los de que não devem sair dos percursos? Isto não facilitaria muito o vosso trabalho? Já está a acontecer. E vamos massificar. Nós temos agora um trabalho em curso com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e que agora se juntou também à Direção Regional de Saúde e a Universidade da Madeira, que tem um processo de investigação muito interessante do ponto de vista daquilo que é, digamos, as recomendações para cada cidadão naquilo que deve optar por fazer ou não fazer, tendo em conta a sua condição física e tendo em conta as dificuldades que cada percurso pode apresentar, mas de qualquer forma estamos com um projeto em curso no sentido de desenvolver e massificar a campanha informativa para que possamos chegar às pessoas que vão, normalmente turistas, que vão fazer os percursos e, portanto, aquilo que estamos neste momento a desenvolver são os conteúdos informativos para que depois possamos envolver aqueles atores, nomeadamente os atores e os agentes económicos da área do turismo, para que nos possam ajudar a fazer chegar esta mensagem a todos os que nos visitam e que queremos que façam esta atividade lúdica, mas que o façam em segurança e que evitem a ocorrência de acidentes. Este ano, penso que vamos ter novamente, aliás, já o disse aqui, dentro do dispositivo de combate aos incêndios rurais, vamos ter o plano a partir de 1 de junho. Este plano terá diferenças face a anos anteriores? Qual é a aposta para este ano? Bem, primeiro é preciso esclarecer que o dispositivo funciona o ano todo e nós temos uma diretiva operacional regional que efetivamente poderá merecer alguns ajustes, como de resto acontece, por exemplo, no continente. Todos os anos é publicada uma nova diretiva tendo em conta as lições identificadas do ano anterior e que se querem aprendidas e naturalmente os ajustes de meios que se vão fazendo tendo em conta a situação de cada ano e de cada agente de proteção civil que se envolve no dispositivo e, portanto, nós temos esse dispositivo, o que é anual. O que temos é um período em que é mais vulnerável a este risco e que habitualmente temos maior procura operacional nesta área dos incêndios rurais. E, portanto, esse período vai desde 1 de junho a 30 de novembro e é o período em que temos mais ocorrências, logo temos um dispositivo dedicado. Fora desse período temos um dispositivo que é conjuntural, ou seja, pode ser montado, pode ser acrescentado ao dispositivo integrado de operações de proteção e socorro sempre que a situação o justifique, face ao risco. No que concerne àquilo que é o período que tem maior empenhamento operacional, o período que chamamos o período mais crítico, temos um dispositivo dedicado. E esse dispositivo está exclusivo para o combate a incêndios. E é igual aos anos anteriores ou tem novidades este ano? Tem aqui alguns ajustes, sobretudo naquilo que lhe disse no início. Queremos massificar o ataque inicial, portanto, para que possamos também trazer maior músculo às ações de supressão, temos que introduzir novos elementos naquilo que é a vigilância, para que também podermos, digamos, ter mais meios dos bombeiros na supressão e menos na vigilância. E, tendencialmente, isto é algo que temos que começar a garantir, com o incremento dos chapadores florestais, da Polícia Florestal, da própria Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana, de forças militares e, portanto, das Forças Armadas, sobretudo do Exército. Esses serão os vigilantes? Esses serão responsáveis pela prevenção operacional, mas mantendo também os bombeiros, que têm um conjunto de meios que historicamente já integram este dispositivo de prevenção operacional. Mas libertando bombeiros para o combate ao fogo. O que nós temos é que reforçar aquilo que são as ações de supressão e o agente de proteção civil, que por excelência tem o know-how,
tem a capacidade, são os bombeiros. É aquele agente de proteção civil que está desde o início ao fim de qualquer operação e portanto, temos que apostar muito naquilo que é, digamos, o criar maiores condições para que esta... E as outras forças estão todas disponíveis? Todas as que referiu? Todas as forças existentes estão disponíveis, sempre tiveram, portanto, não é nenhuma novidade. O que nós queremos é coordenar estas forças para que sejamos mais eficientes. O que queremos é otimizar. E, portanto, ao otimizar o dispositivo, muitas vezes é com melhor coordenação, e é isso que estamos a tentar, ver onde é que podemos coordenar melhor, onde é que podemos efetivamente otimizar e maximizar os meios e recursos que existem na região autónoma. Temos muito pouco tempo, mas disse recentemente que as chamadas do 112 iam ser atendidas diretamente no Serviço Regional de Proteção Civil, isto para cortar 30 segundos à resposta, ou pelo menos foi isso que eu percebi, e apontou para abril, já está implementado. Neste momento temos conseguido, tal como estava projetado, desde o dia 1 de abril, que temos uma ligação tecnológica entre o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública e o Comando Regional de Operações de Socorro da Proteção Civil, neste momento com digamos, um período de testes, porque nós temos que garantir que isto funciona, não podemos dar o passo sem ter a sustentabilidade do sistema e, portanto, temos desde o dia 1 vindo a realizar todos os testes no sentido de fazer a interligação nos vários momentos e, sobretudo, nos momentos de pico. O que nos permitirá agora avançar para o passo seguinte, que é naturalmente retirar da equação a chamada voz que acontece entre o agente da PSP, que atende a chamada no Comando Regional da PSP, e o enfermeiro do atendimento de emergência médica ou o operador de telecomunicações de emergência da Proteção Civil, porque essa informação passa via informática. O agente da polícia atende e decide qual é o encaminhamento a dar eletronicamente, digamos assim. Ele já o faz. Aliás, só que não telefona. Exatamente. Ele já o faz. O que acontece na região autónoma da Madeira é que ele também telefonava porque nós não tínhamos esta ligação tecnológica desenvolvida. Neste momento está desenvolvida e o que nos permitirá agora, no próximo passo, garantir que aqueles 30 segundos, que é a média que leva nesta chamada de voz entre as duas salas de situação... São poupados. São poupados. E eu tiro estes 30 segundos... Deixar a fase de testes. Do despacho. Quando é que começa a passar a fase de testes? Na próxima semana estamos já em condições de começar, digamos, a formar os vários operadores para esta nova realidade. Como lhe digo, isto é um processo que tem que ser feito de forma sustentável. O pior que pode acontecer é avançarmos com este procedimento e depois temos que recuar. E, portanto, mais semana, menos semana neste processo é efetivamente garantir que, quando acontecer, temos a sustentabilidade que um serviço de emergência tem que garantir a qualquer cidadão que liga para o 112. Comandante Richard Marques, muito obrigado por ter vindo a esta entrevista à RTP, entrevista com o Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil. Marcamos encontro na próxima entrevista. Até lá. Obrigado pela preferência. Boa noite.